Olá, esse é mais um projeto da comunidade. Já que estamos vivenciando os nossos 40 anos de história, nada melhor do que contar e cantar a nossa história com os nossos irmãos de comunidade. Eu sou Natasha, sou discípula da comunidade, faço parte do Ministério de Música e estou sempre passeando pela comunidade, né? Todo mundo sabe disso. Essa é Nadiele, minha irmã de comunidade, e hoje a gente vai contar um pouquinho da história da Nadi, das canções que tocaram o coração da Nadi dentro da história da comunidade. Oi, Nadi, boa tarde. Tudo bem? Pronto, ela já me apresentou mais ou menos, né? Então, meu nome é Nadiele, acho que algumas pessoas talvez já me conheçam. Eu estou na comunidade, eu fiz o seminário acho que desde 2010. Estou consagrada tem 2, 3 anos. Vai fazer 3 anos. E tem uma história para contar que a gente vai conversar hoje para a gente conhecer mais um do outro e comunicar aí as histórias, a minha história junto com a da comunidade. Né? Eu acho que eu tô quase que nem um Cabral daqui a pouco, já vou dizer que tenho mais tempo de vida que de comunidade, mas é porque eu comecei nova. De fato, você tem mais tempo de vida do que de comunidade Ou mesmo. o contrário. O pessoal de casa vai Mas entender. a ideia é que seja leve, que seja fluido, então eu já te conheço, acho que muita gente já te conhece. Mas eu queria perguntar, assim, onde é que você está na comunidade? Quais são os teus serviços, o que é que você faz, como é que você ajuda e faz a tua história hoje dentro da comunidade? Certo, então vamos lá. Hoje eu passei acho que boa parte da minha história de vida enquanto comunidade dentro do pastoreio, mas bem recentemente, mais precisamente desde novembro do ano passado, que eu estou dentro do núcleo vocacional, que para mim foi uma grande graça, dentro do momento de vida que eu estava vivendo, para me aprofundar mais dentro do carisma e para confirmar ainda mais algo que já habitava dentro do meu coração. E assim, para mim é uma coisa muito bonita, não pelo status, não pelo lugar em si, mas pelo fato de estar participando, né, da formação dos meus irmãos de comunidade, né, com o intuito de trazer mais pessoas para Deus, trazer mais pessoas para essa profundidade, para essa caminhada de profundidade dentro da comunidade. Entendi. Então, Nádia, você ajuda a formar novas pessoas que Isso. vão guardar esse carisma, que vão seguir essa vocação. E aí eu te pergunto, quando é que isso despertou para ti? Então, como eu comecei falando, o meu seminário ele foi em 2010, né? E eu não entrei, assim, vim algumas vezes para o grupo de oração, mas não foi de cara que eu entrei de fato dentro da comunidade. Eu voltei para a comunidade de fato em 2012. Antes disso, fui dar umas voltas. E aí, quando eu voltei para a comunidade em 2012, eu voltei para um grupo que o nome do grupo era Nova Aliança, né? Na época o pastor era o Tiago, aí depois passou por algumas mudanças e tal. E eu lembro muito que a gente foi para um retiro que era ali do lado da Cristo Rei. E o chamado ele veio durante um momento de contemplação à Sagrada Face. Até então eu estava vindo para a comunidade, mas eu tinha muito um dilema porque eu não me via mais com os meus amigos da faculdade, eu ainda não me sentia totalmente dentro da comunidade, partícipe, pertencente, enfim, à comunidade. Então eu me sentia meio aleatória, eu não sabia onde eu cabia, porque eu não me sentia cabendo em nenhum lugar. E esse retiro foi o retiro que me fez caber. Basicamente é isso. E aí, quando a gente estava nesse momento de contemplação à Sagrada Face, eu lembro que a pessoa que estava conduzindo, que era a Ju, ela falava assim, a gente vai mergulhar agora numa Santa Chaga do Senhor, e aí a gente vai fazer um louvor a Deus dentro dessas chagas. Eu lembro muito claramente que eu escolhi a do lado esquerdo, que era maiorzinha. Não que eu precisasse de espaço muito grande para caber dentro, mas eu me escondi ali e estando ali foi onde eu senti que eu devia consagrar a minha vida a Deus. E eu lembro da música que estava tocando, eu lembro de cada detalhezinho, apesar de não ter entrado logo de cara dentro do vocacional. Eu fui fazer vocacional só um ano depois. Eu sou que nem os discípulos de Emaús, tarda e lenta, mas deu certo. E a música que naquele instante, né, tava tocando, que foi a música que me levou a esse mergulho, foi a Sonda-me, né, que me levou para mergulhar. E foi onde eu decidi, por mais que eu tenha demorado um ano, foi o que, tipo assim, não foi algo que saiu, foi algo que ficou ali. E mesmo com a demora, estava certo. Não tinha para onde voltar ou para onde ir. Mas, Nádia, assim, eu entendo que a gente sente esse chamado, esse despertar para isso, mas a comunidade também, ela confirma a gente. Então, fala um pouco como é que foi essa confirmação, se houve em algum momento essa dúvida
sua, da comunidade? Porque a gente sabe que é um processo, né? Então, fala um pouquinho disso. Em relação a mim, eu posso dizer assim com tranquilidade que eu nunca tive dúvida sobre o chamado e sobre o meu sim. Em relação à comunidade, em relação à caminhada, não foi algo que em nenhum momento o meu coração, isso saiu de dentro do meu coração. Lógico que dentro da vida comunitária a gente tem os nossos atritos, a gente tem as nossas diferenças e também as nossas reconciliações. E nessas diferenças, sim, já teve gente que questionou, que será que é, será que não. Mas como sempre foi algo que estava muito claro para mim, uma das coisas que eu achava assim que para mim fez todo o significado, sabe? Eu lembro que eu entrei uma primeira vez dentro do vocacional e eu precisei sair na metade do caminho porque eu estava fazendo residência, eu tinha aula à noite e não batia os horários. E eu lembro que eu fui falar com a minha formadora na época, a formadora comunitária, que era a tia Lenilda, que hoje é minha colega de vocacional, estou muito chique. Que era na época era minha formadora comunitária. E tinham pessoas que eram de fora que faziam, então eu fui questionar, tipo assim, não, olha, eu não vou poder ver na hora, mas eu tô aqui, eu tô servindo, eu tô vindo, eu só não vou poder estar aqui na hora, então me dá a formação que eu devolvo e tal. E eu lembro que ela me chamou para conversar e muito pacientemente ela veio e trouxe Santa Terezinha. Olha, Santa Terezinha, ela sentiu o chamado, ela tinha certeza do chamado dela. E ela foi até o Papa e naquele momento não era o tempo, então ela voltou e esperou o tempo. E quando ela usou isso, eu estava com toda a raiva que podia ter dentro do meu coração. Acho que eu estava ali naquela hora, porque a única coisa que eu pensava, se o povo que está fora não está nem servindo, eles deixaram de discipular, por que eu não vou deixar? E naquele momento, quando ela falou isso, fez todo sentido. E eu lembro que depois disso, meus colegas da minha primeira turma discipularam, consagraram e tal. E eu ainda estava voltando para o começo do vocacional e muita gente me parava e perguntava, Valha, mas tu não já discipulou, tu não já consagrou? E para mim, isso foi um carinho de Deus para as minhas inseguranças, para dizer assim, se tinha alguma questão, se tinha alguma coisa, se tinha alguma dúvida, algum negocinho assim que seja, na fala das pessoas era a certeza de que, independente de estar carregando naquele instante ou não o tal, que hoje é repleto de significado, enfim, sempre teve tal, mas naquele momento, ouvir aquilo das pessoas era a certeza que eu não estou ainda carregando visivelmente, mas que dentro do meu coração já habita o suficiente para que eu respondesse. Então, por mais que eu não percebesse, não tivesse essa clareza, os meus irmãos de comunidade tinham essa clareza e isso confirmava no meu coração ainda mais o chamado. Ô, minha irmã, que orgulho. Mas deixa eu te falar, você dentro desse núcleo vocacional, você sabe que você escreve também a história da face de Cristo. Eu não estou dizendo que quem não está, não escreve, porque todos nós escrevemos essa história. Mas você de uma maneira muito mais direta, né? Porque você está construindo essas novas pessoas. E aí eu te pergunto, o que é que te move assim, e não é o que te move, a responsabilidade, tipo assim, você acorda de manhã, sabe que na quarta-feira de manhã tem a tua formação lá, e aí, tipo, como é que você traz isso pra você? Tu tá entendendo? Como é que você chama isso pra matar no peito? Manda que é meu. Eu entendo da mesma forma que você falou, que é uma responsabilidade muito grande, mas o que me faz, como você diz, matar no peito não sou eu. Porque acho que a gente sempre fica naquele esquema assim, será que eu vou atrapalhar a formação das pessoas? Sei lá, se a gente fica baixa aquela insegurança de será que eu vou estar correspondendo fielmente àquilo que Deus quer para a comunidade, né? Você fica, será que isso é o suficiente? Muitas vezes, às vezes, bate isso. E o que dissipa isso e faz ter a certeza que aquilo é o suficiente é o processo de construção das formações, né? É o rezar pelas pessoas que passam por ti, né, que passam lá pelas turmas do vocacional, e rezando por essas pessoas, ir confirmando aquilo que está nas formações e construindo as formações. E eu acho que boa parte do que eu passo para o outro, naturalmente vai ter do que eu vivi, das experiências que eu vivi de confirmação dentro da comunidade, das experiências que eu tive dentro da comunidade, que foram me fazendo ter a certeza dessa entrega, dessa oferta e de como que é um serviço e de como é que é o pertencer. Eu acho que para que eu consiga falar disso, para que eu consiga levar isso para as pessoas que passam, assim como acho que todo mundo que acaba formando, há um desejo muito reto primeiro no meu coração de viver aquilo. E partindo dessa experiência, partindo do que a gente vai estudar, que precisa estudar bastante, né? E da ação, acho que sem dúvida alguma da ação de Deus,
porque às vezes o tempo é corrido, a gente não tem tanto tempo assim, a vida é corrida, então é a certeza da ação de Deus, e a certeza da ação de Deus primeiro em mim, não que Ele não faça nos outros, mas Ele precisa primeiro fazer em mim para que eu consiga viver aquilo, para ter o mínimo de coerência dentro daquele fazer, daquele serviço, e ter um serviço que tenha sentido. Nádia, essa comunidade mudou a minha história, assim como eu sei que mudou a sua. Uhum. E na música que você escolhe pra gente cantar no final, você fala de... Escolhi 3. Você fala de que o Senhor quebranta o coração e usa-me da maneira que queres. Mas eu também sei que você é uma pessoa muito difícil. Sou um então, doce. me conta um pouquinho, eu vou lá no pessoal, hein? Porque você é uma pessoa maravilhosa, tanto no pessoal quanto no profissional. Então me fala aí, Nádia, como é que foi que Deus foi agindo no mais profundo do teu ser para te tornar uma pessoa melhor? Na verdade, acho que ainda está sendo, né? É um contínuo, né? Então, acaba sendo todos os dias. Eu vou falar das outras músicas, mesmo que você não cante. A gente estava conversando sobre... quando ela trouxe o projeto para que eu pensasse, lógico que várias músicas atravessaram a minha história, né? Teve essa, eu escolhi essa porque foi a que primeiro despertou o chamado e que confirmou todo o resto. Mas tem outras duas, que uma foi a que confirmou a minha consagração, que ela é uma música secular, né? Que a música é Só Sei Dançar Com Você, porque eu entendo que a vida é uma dança, né? E a gente tem movimentos, às vezes, que a gente erra o movimento e que a gente precisa voltar para o prumo. E eu entendo que quem me volta para o prumo nas minhas loucuras, nas minhas limitações, nas minhas fragilidades, é o Senhor. E, sem dúvida, assim, foram muitas coisas. Eu sempre falo muito da questão do orgulho, porque eu acho que é uma coisa muito evidente. Mas dentro das minhas relações pessoais, eu sou uma pessoa que eu observo muito, sou muito fechada. Tenho dificuldade, às vezes, para poder falar das coisas que eu sinto, é uma coisa que eu ainda sinto hoje. Mas que a comunidade, ela me abriu para um processo de confiança no outro e, sobretudo, de confiança em Deus, né? Deus, ele me foi providente em diversos momentos da minha história, e a providência dele, o carinho dele sendo providente comigo nesses diversos momentos, me ajudou a confiar no outro, a desconfiar menos do outro, me ajudou a aprender a precisar. Lógico que ainda tem um monte de coisa, de vaidade, de orgulho, das nossas coisas, enfim, das nossas marmotas, como diria tia Fatinha, porque a gente só para de lutar quando a gente morre, né? Espero ter um pouquinho mais de tempo aí para lutar mais um pouquinho, para lutar mais um pouquinho, mas acho que tem isso, a relação dentro da minha casa, acho que sem dúvida melhorou muito, foi muito diferente em muitos aspectos, boa parte pela ação de Deus, que me trouxe curas, que me abriu os olhos para muita coisa em relação a isso. Então, assim, são inúmeras. Tem coisas, assim, que até hoje, de afetividade, dentro de tudo, que o Senhor, ele foi cuidando com muito carinho. Ele entendeu, como dizia a música que eu falava antes, ele entendeu as minhas esquizofrenias, ele entendeu os meus medos, os meus receios. E quando eu queria sair, ele me trouxe de volta. Quando eu não sabia por onde ir, ele me conduzia no caminho. E estou aqui. Continuo precisando que ele me volte para o caminho, continuo necessitando do olhar dele dentro da minha vida, naquilo que ainda é questão, naquilo que ainda é ausência dele em mim, naquilo que eu ainda não deixo que ele entre profundamente, porque é uma coisa que a gente vai levar, assim, de estar sempre olhando para o que a gente ainda não deixou que Deus habitasse, onde ainda há ausência de Deus. E eu percebo que ainda há ausência de Deus dentro da minha afetividade, ainda há ausência de Deus na minha sexualidade, ainda há ausência de Deus na minha vaidade, no meu orgulho, para que transforme em humildade. Melhorei muito, eu sou muito explosiva, muito mesmo. Eu sou uma pessoa que eu me remeto a um siri dentro de uma lata, assim, quando alguma coisa me incomoda, eu fico me rebatendo toda para poder já partir para cima. E hoje eu me percebo mais tranquila. Ainda não tanto. Permanece dentro da lata, né? Tô dentro da lata. Voltei pra lata, não saí da lata. Mas eu me percebo uma pessoa, não vou dizer que eu não me afeto, mas eu tenho sido menos reativa. Acho que isso já é um caminho e tanto. Porque eu era o tipo de pessoa que, se você falasse uma coisa que eu não concordasse, eu não deixaria nem terminar de falar.
eu já estava batendo de frente e ainda tenho isso muito assim, eu sei que eu tenho uma personalidade forte, eu sei que eu sou muito teimosa quando eu acredito numa coisa, eu acho que aquilo tá certo, assim, eu vou assim com tudo, vou um trator mesmo. E a comunidade me ensinou a ser um tratorzinho mais devagar, assim, um trator um pouquinho mais lento, para não atropelar as pessoas, entender que cada um tem um tempo, que eu preciso respeitar o tempo dos outros e nisso também respeitar o meu tempo, né? Então, tenho aprendido muito nesse tempo e tenho a certeza de que Deus ainda vai me ensinar muita coisa no futuro. E que bom que a gente tem essa comunidade, né? Sim. Que nos acolhe, que nos ajuda e que tenha muitos mais anos de vida, né? Pra dar conta da gente, né não, Nath? Sem dúvida. Não, Deus queira, pelo amor. Então agora eu vou te convidar a mergulhar na música que a Nath traz, que fez parte da vida dela e que a gente canta muito aqui na comunidade. Então vamos todos juntos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quer dar? Bora. Acho que a gente pode fechar um pouquinho os nossos olhos. E de olhos fechados a gente pode trazer um pouco para o nosso coração a presença do Espírito Santo e irmos pedindo para que o Espírito Santo possa encontrar. E encontrando o nosso coração e encontrando todos os lugares onde há ausência de Deus. Vem, ó Espírito Santo, e traz, Senhor, a tua força, Senhor, traz, Senhor, o teu carinho. Traz, Senhor, o teu amor para habitar os nossos corações em profundidade, Senhor. Tu, Senhor, que conheces, Senhor, a profundeza da minha alma, os abismos do meu coração. Conhece cada recanto, Senhor, aquilo que eu não consigo dizer, aquilo que eu não consigo falar, as minhas dúvidas, as minhas questões, as minhas incertezas, Senhor. Tu que conheces, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos, que estamos ouvindo, que estamos rezando junto contigo, Senhor. Tu conheces, Senhor. Então olha, Senhor, olha até aquilo que eu não consigo ainda enxergar. Aquilo que eu sequer sei que existe, Senhor, olha. Olha, Senhor, e habita, Senhor. Habita, Senhor, o meu coração, habita os nossos corações, Senhor, e habitando, Senhor, nessa profundidade, o nosso coração. Nos traz a graça, Senhor, de sermos essa ponte, Senhor, de sermos usados conforme a Tua vontade, Senhor. Não por nossos méritos, não pelas nossas perfeições, porque quão imperfeitos, Senhor, nós somos, Senhor, mas porque Tu queres fazer em nossos corações, Senhor. Usa-nos. Usa, Senhor. Vem retirar as durezas do nosso coração. Quebra, Senhor, os nossos orgulhos, quebra, Senhor, as nossas vaidades, que nós estejamos nus, Senhor, diante de Ti, despidos, Senhor, de qualquer conceito e com o desejo de ofertarmos as nossas vidas, Senhor, nas nossas imperfeições,
em todas as nossas imperfeições, que nós ofertemos as nossas vidas para sermos quebrantados, para sermos usados como ponte, como flecha, da forma que o Senhor desejar, que nós nos permitamos ser usados. Usa-nos, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Canta comigo, Nádia. Quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, Nadine, vai. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Ei, pessoal, ainda não. Muito obrigada, Nadi. Nada. Sei que você veio, obrigada, mas ainda assim, muito obrigada. E você que está aí de casa, tem algum irmão de comunidade que você já viu pela comunidade, mas gostaria de saber qual é a história dessa pessoa, qual é a história dessa pessoa dentro da história da comunidade? Manda aí uma sugestão pra gente. Vamos tentar... Nos comentários. Nos comentários, mas pode não ser no YouTube. Então, onde tiver aí um espaço para escrever, escreva o nome desse irmão. Vai ser muito bom a gente conhecer mais irmãos, saber da história de cada um desses irmãos. E é isso. Espero que você tenha se divertido. Como eu falei no início, a vibe é que seja leve e fluido, por isso as perninhas da Nadiele. Então, sigamos para mais 40 anos de história. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.